Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda, esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, e é uma honra muito grande te receber aqui na programação da Rede Super. E hoje nós estamos aqui com ela, queridíssima missionária, Karen Aires. Karen, obrigado por você ter vindo. Obrigado muito. Meu coração se sente muito honrado de estar aqui com vocês. Eu sei que muita gente que está assistindo agora já teve a mesma reação que eu tive quando eu te vi aqui dentro. Que quando fala assim, olha, uma missionária e com o currículo que você tem, a gente pensa assim numa pessoa com muito mais experiência de vida, uma pessoa que já pudesse ter idade para ser nossa mãe, que veio aqui contar um pouco da história e... Abre a tela aqui, você é uma moça, uma menina ainda, nova demais, apesar de já ser casada, nova demais e já com uma história gigante no mundo das missões. A sua família é uma família de missionários? Sim, né? Eu falo que o nosso berço, né? Vamos dizer assim, minha mãe foi como missionária para o Nordeste. Nós éramos de Lagoinha, eu falo que eu era peixinho daqui. Nós éramos de Lagoinha e em 1999, 2000, minha mãe foi convidada para implantar o Ministério Infantil no Nordeste. Meus tios vieram de uma igreja, voltaram para o Brasil, né, como missionários e plantaram uma igreja de Cristo, bem tradicional, bem diferente da época de Lagoinha. Então, eu fui para lá. Eu falo que missão tá desde pequenininha, né? Uma missionariazinha, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eu comecei muito cedo. Sim, comecei muito cedo, casei muito cedo. Né? Eu acho que agora, pastor, que eu estou igualando com a minha idade cronológica. Que eu era muito avançada e agora que eu estou assim, eu tenho 31 e falo assim, agora sim, eu ando com a galera de 31, 32, mas eu já vivi muita coisa. Olha só. Muita coisa Você mesmo. tem quanto tempo de casada? 10 anos. 10 anos. 10 Seu anos. marido missionário também. Também. A gente vê que esse negócio de missão... Quando a gente fala dessa missão mesmo, transcultural, de outro país, né? Não essa missão que é importante também, mas essa missão que a gente faz aqui. Por exemplo, eu faço missão, saio do bairro ali da Pampulha e venho para o bairro São Cristóvão, que é onde é Lagoinha, pregar. Sim, Isso eu faço tem 20 anos. Mas essa missão de ir embora, enfrentar outras culturas, outros costumes, documentação, todas essas coisas, eu vejo que é igual... o mundo dos meus queridos amigos, que eu tenho tantos, que é do mundo circense, né? A próxima geração do circo, ela já tem que estar andando junta, pequenininha. Senão ela não consegue. Verdade. Né? Então, eu vejo que essa questão dos missionários transculturais tem muito isso. Olha, a próxima geração ela já tem que estar acompanhando. Sim, pequenininha, já tem que estar mudando, já tem que estar vendo a diferença de um costume, de um lugar para o outro, tal, porque daí quando ela cresce, ela já absorveu aquilo ali. Você acha que é assim também? Sim. Eu acho, tudo pode ser aprendido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim... eu lembro da minha mãe, né? Quando eu era pequena, eu me sentia missionariazinha, né? Em tudo quanto é lugar que ela ia, tudo que ela ia fazer, eu estava ali, eu tinha responsabilidades, né? Então, a gente acaba, assim, na minha família, no caso, era assim, né? Não tinha esse negócio de, não vai. Não, vamos sim, você tem sua responsabilidade, você precisa estar ali. Então, acaba que a gente vai pegando mesmo, né? Mas outra coisa que, assim, fica muito no meu coração é entender que nosso Deus é um Deus missionário, né? E a gente olha para a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, é um Deus em busca do seu filho perdido, que envia o seu primeiro e único filho, né? Seu único e depois primeiro filho na Terra e passa por uma fase de adaptação, né? Desde virar um espermatozoidezinho, né? Nascer e virar 33 anos para começar, né? 30 anos para começar, então, seu ministério. Então, imagina a adaptação que Jesus não deve ter sofrido e vivido, né? Então, quando a gente olha para o nosso Deus como missionário, não tem desculpa, né? Todos nós precisamos olhar para esse espelho e falar assim, se o nosso Deus, que é o nosso Deus, fez tudo isso por nós, por que a gente não pode, né? O apóstolo Paulo também, que você está me falando aí, está me lembrando dele aqui, que era um missionário também, né? Ele chegava no lugar e agora eu vou apresentar a minha identidade romana aqui. Vou ter que dar uma carteirada que eu sou romano, senão eu não vou conseguir fazer isso. Outros lugares, não prego para os judeus, eu prego para os gentios. Né? Era toda uma manobra cultural ali, na verdade, também, que Paulo estava fazendo, né? E muita ferramenta, né? É isso que eu falo, precisa-se sim, eu acho que o missionário transcultural, ele precisa se munir de ferramentas. Não dá para você
Ah, não dei nada, vou ser missionário. Não existe isso, né? Ah, ser missionário é um cabide de emprego. Não existe isso. Você precisa se especializar, de fato, como o Paulo tá aí, né? Para nos melhor exemplo, para realmente fazer aquilo que está no coração de Deus. É que nem Sim. pegar aquele talento que o Senhor nos dá, né? E não enterrar, mas fazer multiplicar, né? Sim. Eu acho que um dos motivos pelo qual eu já fiz tanta coisa na minha vida foi esse desejo de não enterrar o talento que Deus me deu. Então, essa coisa de, se eu estou na área de direitos humanos, eu quero fazer uma pós na área de direitos humanos. Se eu estou na área de artes, eu quero ser a melhor no que eu fizer para o Senhor, né? E acaba que eu fiz muita coisa e sempre com esse desejo de fazer o melhor para o Senhor, Sim. sempre. Olha, você já deixou claro aqui, né, por que você caminhou por essa estrada das missões, né? Você já deixou claro com sua mãe, com a sua família. Casou, estudou em Belo Horizonte, fez o seminário aqui, rodou por aqui, mas você foi para a Índia. Sim. Né? Por que o desejo? O que te chamou a atenção lá na Índia? Foi uma coisa assim, olha, Deus falou, estava sonhando, e Deus falou, você vai para a Índia. Ou alguém chegou, te deu uma profecia, você vai para a Índia. Ou você fez um estudo de tudo, daquilo que você queria fazer e do seu dom, falou assim, é a Índia. Nossa, essa pergunta é muito especial, porque assim, a minha primeira formação, eu sou licenciada em dança pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, minha primeira formação foi essa. Eu sempre fui apaixonada com artes. E sempre a pergunta vinha, né? Como é que eu vou fazer arte, missões? Na época, né? Não tinha esse conceito dentro de missões contemporâneas. Ainda se falava muito de um método tradicional, né? Mas voltando um pouquinho, ainda em Lagoinha, né? Bem pequeno, eu lembro de um EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E tinha uma professora da PEC falando sobre Amy Carmichael, né? Sobre essa grande mulher, falando sobre missões. E ela contava a história de Amy Carmichael. Uma coisa que chocou meu coração foi que Amy Carmichael, uma europeia branca, tinha esse desejo de ir para a Índia, foi para a Índia, ela era muito bem de vida, foi para a Índia, via aquela miséria, e ela era um ET ali, né? Assim, ela era um ET porque ela era muito branca, muito alta e nada a ver com o povo. E ela se pintava de borra de café, né? Para ficar mais parecida com a cor dos indianos. E eu, com 6 anos, ouvindo aquela história, eu fiquei assim, gente, eu já tenho essa cor de borra de café, eu sou a cor do café. E para mim foi uma eureka existencial. Eu lembro que eu fiquei assim, eu lembro que eu enchia a paciência da minha mãe muitas vezes para compra isso, livro, um negócio. Foi naquela época de movimentação muito grande de missões aqui na Lagoinha. Sim. Então nós éramos rodeados de histórias e de missionários contando histórias, e aquilo marcou muito o meu coração, né? E aí, voltando, né, para depois da minha formação, aquilo adormeceu, né? Eu tinha sempre esse desejo de fazer missões transculturais, mas adormeceu aquilo no meu coração e eu fui vivendo a vida, né? E aí, quando eu casei com o Felipe, o nosso primeiro contato, assim, nossa primeira conversa séria já foi assim, né? Você tem esse desejo de viver uma vida transcultural, tipo assim, para Jesus, de vida integral no ministério? Sim. Então vamos tentar. Né? Eu sempre fui muito, muito chata com isso, né? E aí a gente, enfim, namoramos, noivamos, casamos e a ideia era, vamos trabalhar missões transculturais como? Né? Felipe, designer gráfico, né? De formação também, eu, licenciada em dança, vim para Belo Horizonte, nós dois viemos para Belo Horizonte, fizemos Carisma, foi uma direção de Deus para fazermos Carisma. Engraçado que um dos nossos grandes amigos, inclusive, já falando, né, é um casal maravilhoso para convidar aqui, hein, pastor? Olha aí. O pessoal do Luz em Ação, eles fizeram um trabalho lindo, que o primeiro trabalho deles foram Tetelestai, um estudo teológico de discipulado através de vídeo. É a coisa mais linda do mundo. São os nossos amigos há mais de 10 anos e falaram assim... Já quero conhecer. Você vai se apaixonar, com certeza. A gente tá, inclusive agora foi traduzido para o Hindi, né, e Urdu, várias línguas no mundo inteiro. E então, perdi o fio da meada. Não, você estava falando que com o seu marido vocês tiveram uma conversa sobre fazer missões. Isso. Aí você teve uma direção de Deus para estudar no Carisma. Isso, lembrei. E aí esse casal falou assim, vai lá para Belo Horizonte, faz o
Missão Mundo Muçulmano. Vocês têm um chamado para povos não alcançados, povos muçulmanos, vocês precisam fazer. Faz carisma não, eles brincavam. Faz o mundo muçulmano. E a gente falou, não, Deus falou pra gente fazer o carisma. Se Deus quiser que a gente conheça esse povo aí, a gente vai conhecer. E a segunda aula que a gente teve foi com o Maisel Rocha, professor de missões, introduções de missões, diretor do Mundo Muçulmano, da Missão Mundo Muçulmano. E ali foi assim, eu não acredito que Deus realmente, tipo assim, Deus está fazendo, né? Conversamos com ele, servi. E aí essa história toda por quê? Porque a nossa ida para a Índia tem esse ponto especial, né? Que nós estávamos envolvidos com Missão Mundo Muçulmano mais de 2 anos. E uma das idas e vindas de viagem e tudo, nós fomos levar um casal, um missionário que trabalhava na Índia há mais de 10 anos para o aeroporto. E ele falava que tinha uma escola de inglês. E é uma das ferramentas que o Senhor deu para ele para levar missionários para dentro da Índia. A gente fala de um país no ranking de perseguição, né? O evangelho é o 10º no ranking. E aí ele usa o negócio como missões, né? A escola de inglês, tanto para estar mais próximo dos indianos, como para trazer missionários ali para dentro. E aí ele contou a história e a gente já estava finalizando o carisma. E aí ele falou, e a gente assim, né? Ai, Felipe, eu falei, Felipe, a gente precisa ir, a gente quer aprender mais inglês, olha essa oportunidade e tal. E aí nessa conversa de 40 minutos daqui de Belo Horizonte para o aeroporto, ele falou assim, olha, e tem um líder lá na Índia orando por um casal de artistas. Um casal que trabalha nessa área de arte, que o homem trabalha mais nessa parte de mídia, de artes, né? Arte visual, e a mulher trabalha com essa parte de arte e educação, dança, balé clássico. E ali, eu olhei assim para Felipe e fiquei assim... E aí o Maisel, né, olhou para a gente e falou assim, eu acho que Deus está falando com vocês. Aí esse nosso amigo falou assim, por quê? O que vocês fazem? E aí eu falei assim, olha, eu sou professora de balé clássico há 10 anos e meu esposo, né, trabalha nessa área de artes. Na hora ele ligou para o pessoal lá na Índia, achei os missionários que vocês estão orando há mais de 2 anos. E 2 anos era exatamente o tempo que a gente estava aqui fazendo seminário e se especializando. E vocês já ficaram em paz na hora, empolgados, ou vocês ficaram assim, não, calma aí, a gente tem que ver... Na hora. Na hora. Na hora a gente já ficou assim, meu Deus, vai acontecer. Porque era algo muito distante, né? A gente não vem de uma família assim, vamos ali na Europa, vamos. Pega ali, vamos ali para os Estados Unidos, vamos. Nossa família é uma família muito classe média normal, né? Que tem que juntar muito dinheiro, financiar. e ao mesmo tempo era algo distante para a gente, né? Não sabíamos como, mas o Senhor, Ele sempre falou, coloca o pé na água. E as coisas acontecem, né? Toca o cajado e o mar vai se abrir. Às vezes a gente espera o mar se abrir para depois tocar, né? E a gente viu que quando a gente se dispôs, o Senhor foi abrindo as portas. No mesmo mês, conversamos com a nossa liderança. Isso era o quê? Não vou lembrar exatamente, mas, tipo assim, em 2 meses a gente já tinha vendido tudo. Vendemos até toalha usada. Vendemos tudo. E fomos. Vocês são bons de venda, hein? O missionário tem que aprender de tudo, né, pastor? A gente vendeu até toalha usada. E fomos. Deixamos literalmente nada aqui, vendemos tudo porque a gente achou um tesouro que valia muito mais. Olha só, fantástico. Agora conta pra gente assim, ir para a Índia para fazer missões, tenho certeza que você ir para um lugar a passeio é completamente diferente de ir a trabalho, né? Porque dentro do meu trabalho eu viajo muito, Sim. Vou em outros países também e eu falo com as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam para mim, conhece Londres? Eu já fui. Ah, como é que é lá? Cara, não sei, eu cheguei em Londres 8 horas da noite, fiz tudo que eu tinha que fazer, no outro dia, meio-dia, eu estava dentro do aeroporto de Londres, foi embora. Então, assim, eu não sei que rua que eu passei em Londres. Tá? E quando você vai para passear, você sabe da dica, ó, aquela rua que você descer aí, isso é assim. Então, é desse jeito. E eu acredito que quando você vai para missões, a sua mente ela já está conectada com outras coisas, né? Que não é o entretenimento, que não é o passeio, que não é o descanso, que não é tantas outras coisas. Então, quando você chega lá na Índia, você vai assim quase que para você um desconhecido, porque você não tinha ido, né? Não tinha tido uma experiência lá, a não ser das pessoas que estavam te instruindo e te acompanhando.
que você encontra? Você viu? Quando você chega lá, o que você viu no cenário? Foi um cenário de emoção, que legal, estou na Índia, ou você já, com a cabeça de missionário, já foi vendo coisas que te deu tristeza e temor? Olha, pastor, a primeira coisa que eu vi quando eu saí da Índia, primeiro que você sai do aeroporto, do avião, o clima já muda. O clima tanto espiritual como o clima mesmo, né? É muito quente. A gente chegou numa época muito quente. É um calor, parece que a atmosfera é densa para respirar. É um negócio muito diferente. Primeira coisa que a gente saiu do aeroporto, pegamos o carro para ir para outra cidade, que é uma cidade bem pequenininha, bem distante da capital, né? Qual que é a capital ali? Capital Delhi. Delhi. Isso. Delhi é a capital. Isso. E nós temos um trabalho no norte da Índia. Eu não posso dizer exatamente a cidade, Sim. mas é no norte, ali. E a primeira coisa que a gente vê quando sai, assim, é um macaco na parada de ônibus, sentado, olhando pro lado. Aí foi a primeira coisa que eu fiquei assim, gente, que mundo é esse? Um macaco sentado na parada de ônibus, no ponto de ônibus. Aí você anda mais um pouquinho, uma vaca no meio imagina aqui, Antônio Carlos, né? Sim. Paulista. No meio da Avenida Paulista, uma vaca e as pessoas passando. Consigo imaginar um pouco que eu moro aqui no bairro Castelo. Quem mora no bairro Castelo sabe do que eu estou falando. O bairro Castelo é um trânsito de cavalo, mas não é com a carroça não, sozinho. E de porco também. Que isso? É porco. Outro dia eu vi uma cena inusitada, só abrindo esse parênteses aqui. Um porco correndo com alguma coisa na boca, tipo um osso assim, aqui na minha rua, tá? E um monte de cachorro correndo atrás. Eu falei, aí, gente, olha o perigo. O porquinho já está dominando o espaço que era dos cachorros aqui. Então, até aí, eu conheço do meu bairro. Então, você não ia ter problema nenhum ali na Índia, não, pastor? Vão lá com a gente, uai. Mas macaco nunca foi no meu bairro, não parado no ponto de ônibus, não. Não, e o macaco, eles andam em bando, né? Impressionante. E lá, assim, quando vem o bando de macaco nas ruas, você fecha tudo, porque eles são da pá virada. Olha só. Eles quebram jarro, entra dentro da casa, rouba as coisas. Inclusive, eu acredito também tem um quê espiritual muito forte com relação a isso, né? O macaco lá, assim como alguns outros animais, são divindades, né? E eles são divindades também, quer dizer, ninguém pode fazer nada toca. contra eles ali. Ninguém toca. Tanto é, a vaca, a gente tem que... O trânsito para, mas ninguém pega na vaca, né? Mas isso, assim, de engraçado, né? Que é bizarro, na verdade. Sim. É bizarro. E é muito... eu falo que é um paradoxo muito louco, porque ao mesmo tempo que os animais... Você para os animais, né? Você não pode tocar nos animais, porque por essa questão sagrada, você vê as vacas comendo lixo, né? Você vê os próprios porquinhos, tem muito porco também na rua, comendo lixo, nos lixões a céu aberto, nas valas. Então, assim, como que um animal sagrado, né, tão sagrado para eles, pode viver nessas condições tão precárias? Não faz muito sentido. Sagrado e mal cuidado, né? Totalmente. Não faz sentido nenhum, assim, ao olho ocidental, Sim. né? Então, além disso, uma coisa que me incomodava muito era andar nas ruas e perceber aquelas casas gigantes, monumentais, e no mesmo lado, ao lado ali, né, ter aquelas casinhas de plástico, como uma tenda de plástico, né? Sim. Lá não tem esses conglomerados, não tem as comunidades, né, de favela como aqui, né, comunidades como aqui a própria Pedreira, não tem. A ideia é um outro nível de pobreza. A gente fala de uma miséria que está para além do que a gente consegue imaginar aqui no Brasil, né? Então, isso era uma coisa que me chamava muita atenção. As mulheres, né, as castas das mulheres carregadoras de pedra, mulheres nos sares, as coisas mais lindas, mulheres incríveis, lindas, carregando pedra na cabeça, porque trabalhavam nas obras junto com os homens e a função delas era carregar as pedras, né? Então, você vê esses extremos, né? Você entra no Taj Mahal, aquela coisa incrível, né? Monumental, e ao mesmo tempo você vê pessoas, seres humanos, assim, entrando dentro da vala para limpar esgoto, né? Porque não tem uma máquina, tem uma pessoa que faz isso. Sim. Então, esses extremos, eles me chocaram muito. Eu falo que eu ficava assim, eu ficava, nossa, que lindo! E ao mesmo tempo, né? Eu ficava nesse alto e baixo de emoção, né? E a alimentação ali? O que você viu de tão diferente? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas bobagem, o cara vai fazer missões, fica preocupado com comida, preocupado com isso, mas se não tiver uma atenção
com alimentação também, um missionário pode ter que vir embora. Pode ficar doente, não conseguir fazer a obra. Você estranhou muito a diferença. Lá, com tantos animais assim são divindades, lá se come carne? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. A base tradicional do hinduísmo é o vegetarianismo, né? Sim. E aí, dentro do vegetarianismo, eles têm algumas classificações mais, como eu posso dizer, mais tradicionais ainda. Sim. Mas se come, sim. Se come peixe, se come frango, né? Eu tinha muitos amigos hindus e muitos amigos muçulmanos. Então, cabrito, carneiro, você come porco e nenhuma das duas você se come muito assim. Geralmente, quem come porco são a galera do norte, mais para norte, assim, o pessoal Nepali, que tem descendência de Nepali, o Tibete, né? E eles comem porco. E quando vocês foram para lá, o que vocês foram fazer? Porque quando a gente fala assim, missionário em outro país, eu te falar o que a gente pensa, tá? Eu que não sou um missionário assim, transcultural. A gente pensa assim, vocês vão lá fazer uns folhetinhos na língua deles e vão sair na rua e evangelizar. E falar assim, vai ter uma reunião na sexta-feira num galpão que a gente alugou. Isso é a visão que nós temos. Mas o que de fato vocês fazem? Eu acho que né? Eu acho que esse método, inclusive, nem aqui no Brasil funciona mais, né, pastor? Não. Vamos combinar, né? Já deu. Mas uma coisa o que a gente fala sobre missões, eu acho que o que se aproxima mais bíblico, né, mais conforme a palavra, é o discipulado de mesa. É você fazer amizade, você não olhar o cidadão como um projeto missionário. Você olhar aquela pessoa com os olhos de Cristo. É um ser humano digno, que precisa ser amado, cuidado, e que eu sou essa mão, né? Eu sou esse embaixador, essa mão que cuida, que ama, e responsável também por essa pessoa. Então, um dos principais métodos, vamos dizer assim, é fazer amizades. Estar onde as pessoas estão. Igual eu, no primeiro ano, eu ia numa academia só de mulheres. Porque eu não vou ficar dentro de casa o dia inteiro, porque como é que eu faço amizade num lugar que eu... Né? Primeiro que a gente eu cheguei na Índia, eu falo que eu voltei a ser criança. Porque eu não falava o hindi, eu não sabia comer da forma como eles comiam, eu não sabia me vestir, a linguagem corporal é totalmente diferente, né, do nosso. Eles têm uma coisa, eu acho isso lindo, que a gente fica assim, né, concordando, a gente está aqui. Ou então, não sei, né? A gente tem uma linguagem de cabeça diferente. Sim. E eles é aqui, tudo aqui. Aí, se é sim, tem uma coisa mais rápida, se for demais... Então, até isso, eu não sabia se você estava falando sim, não, talvez. Então, até isso eu tinha que aprender. Como que é a língua? Como chama? Hindi. O hindi. O hindi. E você fala hoje? Eu falo bem pouco. Eu falo bem pouco. Mas, tipo, dá para desembolar ali? Dá para conversar, dá para entender o que eles estão falando. Que Deus te abençoe. É como? Olha, a gente fala Prabhu Dhanyavad. Prabhu Dhanyavad. Dhanyavad. Então, como Deus te abençoe, né? Deus é bendito, vamos dizer assim. E uma coisa assim, que eu falo que a principal ferramenta é estar onde as pessoas estão. Eu aprendi isso na marra lá, né? Porque eu ficava assim, não posso ir para a igreja. Porque lá a gente ia na igreja uma vez, 2 vezes no mês por causa da questão da perseguição. Eu não podia ser a missionária Karen, né? Eu não era ninguém, nada, né? Assim, institucionalmente falando, né? Então, eu tive que... falei assim, amém, Jesus, estamos aqui, vamos lá. Onde é que esse povo está? Então... E aí você conseguiu fazer amizade com eles, com uma cultura tão diferente? Muitas. Eu falo que quando a gente vai com o coração do eterno aprendiz, a gente realmente é bem-vindo. E aí entra essa questão da visão de ser etnocêntrico, né? Nós, como cristãos, muitas vezes nós temos uma visão muito etnocêntrica da religião do outro, do povo. E a gente quer impor aquilo que a gente acha que é o melhor. Então, quando a gente vai com esse coração de o que tem de bom aí? Né? Quais são as pontes que existem, que podem ser trilhadas para me conectar a você? Né? Então, uma coisa que o Senhor nos falou muito foi isso. Vão com nenhuma expectativa. Afinal, você não tem nada a perder, você já perdeu tudo. Então, vai sem nenhuma expectativa. E foi a melhor coisa que a gente fez. Olha só. No início, deu bug,
Porque, como você está falando da comida, né? A comida realmente é muito complicada, muito difícil. Arroz e feijão, bifinho, batata frita, não se acha em qualquer lugar. Você acha o arroz, você acha o feijão. Bifinho, a gente chegou a comer búfalo de uma forma contrabando, porque também não... Búfalo é uma coisa também muito... É uma questão política, né? É uma questão política e religiosa. Então, a gente acordava 5 da manhã, o Felipe acordava 5 da manhã para pegar o búfalo lá na bocada. Trazia num pacote preto, dentro do capacete da moto, para a gente ter acesso ao búfalo. Então... Olha isso. Então, assim... Mas não era sempre, né? Enfim. Mas a questão de estar em comunidade, entender que aquela pessoa, você precisa amá-la, independente se ela aceita Jesus ou não, também é uma grande questão. Sim. Porque, e se ela não aceitar Jesus? Você deixa ela para lá? E aí, e uma coisa que me fez pensar muito nisso, foi uma local falando assim para mim, olha, tinha umas pessoas cristãs como vocês, que elas não sabem que a gente é missionário, né? Cristã como vocês, mas elas só queriam tirar foto da gente, só queriam nos oferecer isso e aquilo. E quando a gente negava, sumiam. E voltavam para o país deles e nunca mais ligou para a gente, nunca mais falavam com a gente. E eu falei assim... E ela falou, na frase dela foi, eu me senti tão usado pelos estrangeiros. E aquilo para mim foi assim, nossa, eu não quero ser essa pessoa lembrada por usar uma pessoa para o meu projeto. Aí você já estava ali vendo Deus instruindo você através daquela irmã. Sim. Minha irmã Karen, olha, a gente vai entrar num assunto tão delicado e eu queria que você ficasse muito à vontade para falar dele, porque é um assunto pesadíssimo. Eu sei que tem pessoas que não vão querer nem assistir a nossa programação a partir de agora, devido ao peso espiritual e às mazelas que esse assunto acompanha, mas é a sua vida, é o que você faz e a gente precisa de falar isso, até para que sirva como alerta também. Mas eu vou fazer assim, eu vou pedir um pequeno intervalo comercial e nós vamos voltar para contar tudo que você faz e sobre esse assunto tão terrível, essa mazela humana que você lida com ela lá diariamente. Então, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção na Índia foi a quantidade de criança na rua. E eu comecei a perceber que o grupo de criança estava ali e eu amo criança. Então, posso estar em qualquer lugar, eu vou conversar com a criança. E ali eu sentei, conversei e, de repente, apareceu um adulto, né, ali. E aconteceu algumas vezes isso. E uma das histórias assim, mais chocante para mim foi... Eu conheci o Samir. O Samir é um muçulmano. Hoje ele tem 15 anos, mas eu conheci ele com 10 aninhos. E vendedor de balão. E o Samir, ele está ainda em estado de tráfico humano, né? Porque ele está sendo explorado por um terceiro. É uma pessoa, uma criança em estado de vulnerabilidade. Ele é vulnerável por ser criança, sendo explorado por um adulto para ganhos pessoais. E ali eu conversando com o Samir, né? Eu levava lanche para ele, a gente conversava ali na rua. Teve um dia que eu comprei todos os balões dele para ele ir embora para casa logo. Como estrangeira, eu não podia fazer muita coisa por ele. E eu perguntei, você está aqui sozinho, Samir? Né? E ele falou assim, não. E olhou ao redor assim, né? Não. Eu falei assim, você quer que eu te dê uma carona para casa? Ele, não. Tem uma pessoa que eu não posso. Que não me deixa ir. E eu falei, quem é essa pessoa, Samir? Né? O Samir, ele falou sobre um primo dele, que trouxe ele do interior com uma promessa de estudar. Sendo que quando ele veio para cá, esse primo dele falou assim, mas para você estudar, você tem que pagar seus estudos. Como é que você paga seus estudos? Você precisa trabalhar. Mas aí o Samir começou a trabalhar para pagar os estudos. Mas como é que estuda? Se uma criança trabalha o dia inteiro. Aí é aquela coisa, mas o Samir, para ele estudar, ele precisa trabalhar. Para trabalhar, ele ficava o dia inteiro ali cansado, não conseguia. E o primo falou, você também precisa pagar o lugar onde você está morando. E aquela situação ali virou uma forma
de exploração. E isso é um tráfico humano. Isso é uma modalidade, uma forma de tráfico de pessoas. Né? Quer dizer, a pessoa vem com uma promessa, no caso dele do interior, ele vem com uma promessa para uma outra cidade que, teoricamente, teria mais infraestrutura para ele estudar. Quando ele chega lá, ele fala assim, você vai estudar, mas você tem que trabalhar. Isso. Aí, naquele momento que ele entende que ele tem que trabalhar para estudar e que ele percebe que não vai dar tempo dele fazer os dois, ali ele já está preso na dívida. Isso. Né? Ele já está endividado. Isso. Porque se ele falar assim, não, eu quero ir embora, o cara vai falar aqui, você tem aqui $1.000 aqui para me pagar. Isso. E ele não vai ter como pagar, e aí já tem um medo de represálias, né? Do que pode acontecer, ele se submete àquilo, e aquela conta nunca vai ser paga. Nunca acaba. Né? Nunca vai ser uma escravidão naquilo ali. E hoje, sempre, né? O tráfico de pessoas, ele tem várias modalidades, né? O mais conhecido é a exploração para fins, né, sexuais, né? Para fins de exploração sexual. Mas isso é um dos. Hoje a gente fala de adoção ilegal, a gente fala de trabalho laboral forçado, a gente fala de servidão, né, forçada, geralmente dentro dos lares, né? A gente fala também de casamento forçado, casamento por servidão. Então, são muitas modalidades hoje que o tráfico de pessoas atua, né? Eu acho que um conceito principal, assim, o que é o tráfico, né? O tráfico, ele consiste em quando você capta a pessoa, né? Você coage a pessoa para estar ali, você transfere a pessoa para algum lugar, você acolhe essa pessoa em algum lugar com uma intenção. Uma intenção que não é o cuidado daquela pessoa. E aí, por meio de quê? Por meio de coação, por meio de engano, por meio de fraude, por meio de ludibriar esse alguém. Então, basicamente, é assim, né? Você tem uma intenção ali, você vende um peixe, mas, na verdade, não é o peixe que você está... É porque as pessoas, quando elas entendem por outras pessoas que estão sendo exploradas, né, num lugar, aquela pessoa ela não foi sequestrada para levar até ali. Muitas vezes ela foi iludida, né, com falsas promessas de emprego, de estudo, ou de uma modelo, por exemplo, que alguém falou, não, lá você vai desfilar, você vai... Ou um rapaz, você vai jogar bola, você vai estar num time bom. Isso. E quando ele chega, ele descobre que, na verdade, aquilo foi uma armadilha. Isso. Né? E a gente vê que aqui no nosso país, acontece. Às vezes tem alguns aeroportos, não me lembro qual agora, assim, de cabeça, acredito que Guarulhos é um, sim, mas que ali quando você entra na fila final, né, do raio-x, se eu não me engano, do embarque, tem placa, assim, olha, tipo, para você fazer uma reflexão ali, quem te chamou para vir aqui? Não é bem isso, eu estou parafraseando com um pouco que eu lembro. Quem te chamou para vir aqui? Você está sendo coagido, se você estiver, aperte esse botão, entre por aqui, qualquer coisa assim, né? E aí ele dá alguns alertas do que pode ser. Isso. Né? Quais são os alertas, na sua visão, assim, para uma menina, para um rapaz, o que quando ele receber uma promessa disso, de algo que seja muito bom, que não é na cidade dele, é em outro país, o que ele tem que ficar alerta? Sim. Hoje, eu falo que o tráfico hoje ele é tão tecnológico quanto o mundo que a gente vive, né? O crime, ele é organizado e ele tem grana. Então, ele tem... métodos que a gente nem imagina. Hoje a gente fala sobre o golpe do amor, que é um dos principais, né, na nossa geração, né, que, inclusive, toca muito esse tópico, né, pastor? A gente precisa, principalmente, acho que o inicial, assim, recebeu qualquer tipo de proposta, seja uma proposta amorosa, seja uma proposta de trabalho, uma proposta de conhecer outro país. Nós precisamos entender quem é essa pessoa que está, né, nos convidando. Se ela é quem é essa pessoa e se ela é uma pessoa que tem história. Por que ela está ali me chamando? Por que eu? Né? Por que eu fui convidada? Né? Porque propostas de emprego sérias têm contrato, se você tem website,
Se você pedir à pessoa uma folha ali de antecedentes criminais, ela vai te dar, né? Você precisa ir de forma legal, sempre. Vai ter um visto. A empresa pode até pagar por esse visto, mas o visto ele vai ser... como é que eu posso dizer? Atrelado àquela empresa. Essa empresa precisa ter um registro. Então, eu falo assim, geralmente as pessoas que pegam atalho, elas são 90% mais vulneráveis do que esses que estão Então, indo. por exemplo, a pessoa oferece um emprego em outro país e fala assim, não, vou tirar um visto de turismo, então você vem com seu visto de turista, que aqui a gente legaliza aqui, na hora que fizer seu contrato, quer dizer, aí já pode ter um negócio muito errado. É um check para você ficar assim, -1. Tipo assim, -1. Por que ele está fazendo isso? Será que não tem recurso suficiente para me bancar enquanto empregado, né? Enquanto trabalhador? Isso é contra a lei aqui no Brasil e lá. Qualquer país, né? Eu falo que o crime de traficar pessoas, ele é pautado em duas questões. A vulnerabilidade social e a vulnerabilidade psicológica. É tão nojento esse crime que ele atinge o sonho, o coração, o desejo da pessoa, o desejo de melhorar de vida, o desejo de expandir a sua família, o desejo de conhecer, sempre esse sonho, né? Então, é um crime muito baixo, né? Você chegou a trabalhar com pessoas que passaram por isso? Sim. Passaram por tráfico humano, Sim. foram resgatadas. Essas pessoas que passaram, como que você teve contato, como que você conseguiu conhecer e em que pelo menos uma se envolveu assim? Sim. Ela foi fazer o quê? Sim, trabalho, inclusive até hoje, né? Eu e meu esposo, nós somos fundadores de uma casa resgate na Índia. Aqui no Brasil se chama Mahila & Co. E, inclusive, nosso Instagram, @Mahila & Co. Vai estar na tela aqui o seu Instagram, o Instagram das casas também. E essa organização trabalha com resgate, com acolhimento e prevenção, né? Nós trabalhamos com todas as áreas do combate ao tráfico de pessoas. Nossa frente principal é na Índia, mas nós estamos começando aqui, já tem 1 ano e meio que nós estamos aqui no Brasil, né? Mas na Índia, a nossa organização, ela trabalha desde a investigação até o pós-resgate, que a gente chama, né? Nós tivemos, ao todo, juntas, a Casa 1 e a Casa 2, na Índia, já foram mais de 250 meninas resgatadas. 250? Hoje, morando conosco... Só menina? Só menina. Mas porque vocês só resgatam meninas ou o número é maior mesmo? O número é maior. Hoje, a gente fala de meninas e mulheres serem as maiores vítimas de tráfico humano. E quando você fala de meninas, você está falando uma média de qual idade? A mais nova da nossa casa entrou com 7 anos. 7 anos, já 7 foi anos traficada. Quando a gente fala de tráfico humano, a gente fala de nível de tortura. Sessões, eu vou rasgar assim, né? Sessões de pedofilia, quando a gente fala de pedófilos nesse mundo do tráfico de pessoas, a gente fala de tortura de crianças que são compradas. E quando elas são compradas, a gente que estuda, a certeza que aquela criança não vai voltar viva. Sim. Né? 1% das vítimas, só 1% das vítimas são resgatadas. Explica isso aqui só para a gente entender. Famílias, isso acontece na Índia, não são crianças de outros lugares que vão para a Índia. Acontece não só na Índia. Não só na Índia, mas na Índia acontece, onde vocês estão. Muito, isso. Então, uma criancinha de 7 anos, ela é vendida pelos próprios pais? Então, quando a gente fala de tráfico humano, a gente fala de modus operandi. O modus operandi principal na Índia, especificamente no norte da Índia, que é onde nós temos nosso trabalho, nós cuidamos de 17 distritos ali dentro do norte, dentro dessa cidade específica. Então, a forma como o tráfico opera, o modus operandi, a grande maioria é assim. Tem a venda dos pais vendendo as crianças. Existe aquela questão de... chega alguém novo na cidade, oferecendo algo melhor para aquela família. Já que meu filho está aqui, né, sem nenhuma oportunidade, eu confio naquela pessoa. E tudo bem, eu envio meu filho para a grande cidade para estudar. Né? Mas você acha que isso aí é uma coisa inocente do pai ou é uma coisa interesseira? Falar, ele vai me dar isso aqui, manda o meu filho e...
Duplamente. Nós temos situações de interesse, como, por exemplo, a história de uma das nossas meninas, não posso dizer o nome dela, mas a história de uma das nossas meninas, ela foi vendida pelos pais e ela sabia porque a criança estava indo para Mumbai, que é uma outra grande cidade na Índia, e a menina mandava um valor mensal para os pais, para eles viverem lá no interior. E aí seria tipo cala a boca, assim, para essa família. Isso. A família olhava para aquela criança como uma fonte de renda. Sim. Exclusivamente. Porque existe, por exemplo, na Índia a gente tem um grande quê, que é a questão das castas. Né? A casta, quando você pensa na classificação das pessoas, foi abolida em 1960, mas ainda acontece, assim como o racismo aqui no Brasil. Né? Mas acho que ainda mais. Né? Então, você pensa nas castas mais baixas, como os Shudras e os Dalits, que os Dalits são fora da casta. Que são grupos de pessoas. Casta é um grupo de pessoas. Isso, que são classificados pela sua pureza espiritual, sim, basicamente. Né? E, então, quando você é de uma casta muito baixa, você já tem toda a questão financeira, né? Toda a questão econômica, já é uma vulnerabilidade muito grande. O país não tem grandes políticas públicas para aquilo. E então você já está ali vulnerável. E aí, quando essa família indiana tem, por exemplo, duas crianças, uma delas é menina, o que acontece? A menina, ela é vista como um peso para a família. Porque o menino, ele casa, ele tem a força do braço para trabalhar, e ele fica dentro de casa, ele traz a sua esposa para dentro da sua casa. A menina não. A menina, quando ela casa, ela vai para a casa do esposo. Então, você perde braço de trabalho, né, dentro dessa configuração familiar. Então, ter uma menina é um peso, porque você precisa pagar o dote para quando ela casa. Ela é mais frágil, ela não tem a força braçal de um homem, e ainda eu tenho que pagar a vida inteira, estudar para ela ir para outra família. Então, e quando a gente fala de Dalits, a gente fala nesse contexto, mas de uma forma muito pior, né? E então, alguns pais que têm muitas meninas dentro de casa, quantos dotes eu vou precisar pagar para que essa menina, todas essas meninas casarem? Sim, que é uma questão cultural de lá. Isso, cultural, né? E religiosa de lá. E aí uma dessas pessoas pega e vende. E aí, uma menina dessa? Isso, porque, afinal de contas, meu Deus, eu já tenho 5 filhos, 5 filhos meninas. Vai nascer mais uma. Eu não tenho como alimentar essas bocas. E vende de papel passado mesmo? Vende não. A sua? Não, de papel passado, não. Eles vendem... inclusive, uma das nossas meninas foi vendida por o valor em real, seria o quê? R$300. R$300. E aí... Tá, depois que ele vende, ó, vendeu essa menina, eu estou até assim, constrangido para falar disso, porque é algo, por mais que acontecem coisas terríveis no nosso país, mas não é comum falar disso, né? Ainda mais a gente que é pai. Sim. Então, ele vendeu essa menina para alguém, ela vai morar lá quantos anos? A gente fala que o ser humano... É o objeto, porque o tráfico nos vê como objeto, né? O ser humano é o objeto mais lucrativo de todos os objetos criados pelo mundo, né? O ser humano é o objeto mais melhor, é o melhor, porque ele tem um custo menor, ele se autoalimenta, ele se autocresce, ele se autodesenvolve. Você precisa só de uma comidinha ali para esse ser humano crescer. Então, e ele é autorreciclável. Porque você pega uma criança, por exemplo, de 7 anos, para ir para as ruas pedir dinheiro. Dos 7 ali até os... Ou então para ir para sessões de pedofilia. Mas é muito mais rentável você colocar ela... Estou falando de uma perspectiva de quem... né, do tráfico mesmo, né? Então, você coloca ela ali nas ruas para pedir até os seus 12 aninhos. 12 aninhos, aquela menina já está começando a ter um corpinho ali atrativo para os pedófilos. Para qualquer pessoa que tem, né? Que queira. E aí, dali dos 12 anos, ela pode seguir uma vida de prostituição.
Depois dos 12 anos, ali, para os 30 anos, ela já está acabada. Mas, ao mesmo tempo, ela pode servir para ser mula. Levar, trazer droga, ela pode ser vendedora de droga, ela pode... Ah, ok. Depois, ali, ela pode continuar, assim, ao mesmo tempo, paralelo, fazendo esses 2 serviços. Depois disso, ela está doente. Ela ficou doente. A gente pode raspar o cabelo dela e vender. A gente pode tirar um rim que ainda está funcionando e vender. A gente pode tirar uma córnea e vender. A gente pode tirar o pulmão e vender. Então, até na morte, o ser humano, até morto, o ser humano, ele gera lucro. Eles se sentem donos, então, né? A partir daquele momento. Quando eu te perguntei se era de papel passado que eles vendiam, se assim, se aquela família que comprou iria devolver essa criança depois, não. Então, existem grupos de pedófilos que vão para a Índia, você acha, ou são de lá? As pessoas que vão atrás disso, elas vão para este turismo atrás de pedofilia, porque sabe que, Laura, dá para comprar uma menina criança com R$300, $300. Ou você acha que são eles que fazem isso? Olha, pastor, a gente fala de um país muito turístico, onde existe turismo, grandes eventos, né? É um ponto de entrada e saída de pessoas ali, o número de tráfico ali eu falo que é um ponto chave de tráfico humano ali, né? A gente fala que ali dentro, especificamente, a gente vê tanto meninas sendo vendidas pelos próprios pais para casamento forçado, servil, né? Quanto para essas pessoas que vão trazer uma vida melhor. E eles levam essas meninas para um grande centro. O grande centro, quem consome essas meninas são os próprios indianos, a grande maioria. Se essa menina sai como é? Desculpa, em português, border. Esqueci a palavra. Eu estudo tanto coisa em inglês, pastor, que às vezes falta o vocabulário some. Não, eu sei como é que é. Trincheira não, gente. Como é que é o nome? Eu estudei inglês também, só que comigo eu esqueci todas. Como é que é trincheira? Trincheira, viaduto. De uma ponte, cidade para outra. Fronteira. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jeová. Fronteira. Obrigada. Então, se uma menina ela passa da fronteira, né, do estado que ela tá, ou da cidade que ela tá, ela nunca mais vai conseguir voltar. Principalmente num país como a Índia, que são mais de 1.200 línguas. Então, uma das formas que eles fazem eles tiram uma menina de uma cidadezinha aqui, leva para uma cidadezinha a 70 quilômetros, já é outra língua. Então, ela não tem nem como voltar. Comunicar, explicar de onde que ela era. Não tem. Uma das nossas meninas, vamos contar a história de uma das nossas meninas, a gente resgatou ela como? Uma pessoa viu ela, na verdade, ela foi levada para essa cidadezinha e ela conseguiu fugir. Os caras ficaram muito bêbados, usaram e abusaram dela de formas, assim, horrendas. E eles ficaram muito bêbados e à noite ela conseguiu fugir. Quando ela fugiu, ela correu tanto, que ela foi parar em outra cidade. E aí, nessa cidade, ela caiu no meio de uma feira. Ela só conseguiu fugir porque ela foi para outra cidade. Que ela correu tanto que chegou em outra cidade. E essa feira, as pessoas perceberam que ela não era dali, por causa do tom da pele dela. E aí as pessoas perguntavam, de onde você é? E ela não sabia falar. Uma alma de Deus, um homem usado pelo Senhor, eu falo que é um homem usado muito por Deus, levou porque ele podia ter abusado dela. Claro. Levou essa menina até uma delegacia. E aí conseguiram falar com ela. E aí nossa organização foi até essa cidade buscá-la. Então, essa menina, quando ela voltou para a gente, né, quando voltou para a cidade, e a gente falou assim, como é que foi isso? E aí ela falou assim, não, na verdade eu me apaixonei por um cara que eu conheci na internet. E esse cara veio e disse que ele queria casar comigo, mas meus pais não deixaram. E então ele me ofereceu fugir com ele. Ele pediu para eu pegar todas as joias da minha mãe para a gente fugir e começar uma vida nova. Eu aceitei. Na outra cidade, ele me vendeu para um outro cara. E aí eles foram passando de mão para mão até chegar no destino final e a gente não conseguia achar a rota. Essa menina é um milagre de Deus. Porque... E ela tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos.
Meu, A gente fala de menina. Menina. é criança mesmo, Criança. né? Criança. Criança. Outra garota que chegou na nossa casa, ela chegou sem 3 dedinhos das mãos. E os dedinhos dos pés, sem as falanges. E ela chegou muito arredia. Elas geralmente chegam muito arredias com medo de, né? O que vão fazer comigo agora? E essa menina chegou, e eu estava na Índia nesse dia, ela chegou nesse mesmo dia, a gente conversava, e ela falava, e a gente perguntou, eu perguntei, o que aconteceu com seus dedos, né? E ela sempre escondendo os dedos, né? E a história, basicamente, né, resumindo, ela foi raptada por um dos vizinhos da família e levada para casa de campo, uma outra casa. Foi raptada por esse vizinho, levada para casa de campo em outra cidade. E os pais procuraram por ela, mas ninguém achou. E essa menina, ela era subjugada, né? Submetida a sessões de pedofilia, onde tinham coisas que ela não conseguia fazer, não conseguia Quantos entregar. anos? 15 anos. 15 anos. Ela foi raptada com 10. 5 anos já estava ali na escravidão. E ela não conseguia fazer aquilo que ele queria. Então, para tudo que ela não conseguia fazer o que ele queria, como punição, ele decepava uma falange. Então, cada dedo aí tem 3 falanges. Meu pai. Mas ela não conseguia fazer assim, coisas de trabalho também? Não. Quando a gente fala de pedofilia, geralmente eles mantêm só ligado a isso pessoas mesmo, em cárcere para exploração sexual. Sim. Então, é um nível de cura no coração dessa menina. Ela chegou para a gente tem pouco tempo. Junto dela tinha uma criança de 6 anos que também foi raptada, né? É um menininho. Então, a gente olha para essa menina e fala assim, é um milagre 100%, porque eu não sei se eu aguentaria segurar a minha vida numa situação dessa, eu não sei. É porque é algo incompreensível para a nossa mente, né? E a gente arrisca a falar assim, olha, dá para entender, porque tantas mazelas acompanham um lugar aonde a sociedade ela está contribuindo para que crianças, né, sejam abusadas, crianças sejam usadas para pedofilia na frente das autoridades, sem conseguir buscar uma ajuda, porque, olha, quando acontece uma pena, eu estou assim, assustado, apesar de conhecer a história, mas sabe quando a gente encontra assim, igual com você, que está me contando, que está vivendo, lidando com isso, resgatando essa criança, que Deus te dê muita sabedoria sempre, minha irmã, não deixe faltar nada. Minha oração para você e para o seu marido vai ser para que nunca falte nada para vocês. Amém. Nem coragem, nem o pão, nem a água e nem o sustento, nada. Porque não é do homem você escolher fazer isso, né? Isso é de Deus. Sim. Então, a gente tem uma questão na nossa lei, assim, quando uma pessoa faz alguma coisa contra a outra, no que diz respeito à agressão, um assassinato, alguma coisa, aí quando o juiz tem os nomes jurídicos que eu não sei falar, mas assim, olha, a vítima não tinha chance de defesa. Então, a pena daquela pessoa, ela aumenta, porque aquela vítima não tinha chance de defesa. Mas aí nós vamos para uma criança que ela não tem chance de defesa física, ela não tem chance de defesa emocional, ela não tem chance de defesa moral, ela não tem chance de defesa nenhuma. E a pessoa sabe disso. Sabe. E usa de todos esses artifícios. Covarde, né? Covarde, para dar cabo assim, a um mero e momentâneo prazer humano. Né? Essa insanidade, né? Ela chega a que ponto? Às vezes eles querem fazer assim, falar em alguns lugares, assim, o pedófilo. Quando nós estamos falando de pedófilo, gente, eu tive o prazer de trabalhar com o senador Magno Malta na CPI da pedofilia aqui no Brasil. Sim. Acompanhei ele em muitos trabalhos. Ele é um homem muito sério, que fez um trabalho assim, genial e libertou muitas meninas. Sim, sim, sim. E quando a gente fazia este trabalho assim,
o meu pensamento também sempre foi esse de que é uma pena muito grande essas crianças não conseguirem fazer nada nesse momento, né? Não tem nada que elas possam fazer. Em algum momento quiseram colocar assim os pedófilos, e às vezes se fala isso nas grandes emissoras, é uma doença, eu não consigo entrar no meu coração. Sabe, uma doença não é, porque se uma doença precisa de um remédio, então. Sim. Né? Sim. Um cara desmaiar aqui dentro, em cima dessa câmera e quebrar essa câmera, pô, ele estava doente, ele desmaiou, ele não tem que pagar essa câmera. Né? Era uma doença. Então, se eu falo que a pedofilia é doente, nós estamos, nesse momento, absolvendo o pedófilo de qualquer pena que ele tenha que pagar. É muito delicado esse tema, né? Porque, de fato, o crime da pedofilia, ele só se torna crime quando há a ação. E a grande questão então, vai esperar acontecer a ação para incriminar, né? Exatamente. É muito assim, ao mesmo tempo, como que a gente vai prevenir isso? Né? Qualquer pessoa... O pedófilo, ele não tem cara de lobo mau. Sim. Né? Ele está dentro das famílias, são pais... São primos, são tios, o explorador, né? O abusador, eles são pessoas mais próximas da criança, né? Exatamente. E hoje a gente fala, o nosso país é o 4º país no ranking de casamento infantil. O nosso país, Brasil, nós somos o 4º. Então, principalmente Norte e Nordeste. Então, a gente está falando de um negócio, de um crime ou de um comportamento que precisa ter um olhar especial. E nós, como igreja, nós precisamos ter esse olhar de proteção às nossas crianças, né? Eu acho que tudo começa quando a igreja abre o olho e se posiciona, de fato, para o que veio, né, para o mundo. Que a gente, enquanto criança, a gente veio para fazer alguma coisa nessa vida. É verdade. Né? Então, quando a gente olha para as nossas crianças e fala assim, não é meu filho, não. Não, peraí. Né? A gente precisa se levantar e falar, não é meu filho, não, mas... Eu sou embaixador de Cristo e Cristo se importa. E para que não seja meu filho amanhã, exato, nós temos um filho aqui que precisa ser defendido. Isso. Exatamente. Karen, olha, eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui. A gente brincou no início, abriu o coração, mas olha, é muito mais do que abrir o coração, né? É abrir uma realidade que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e todos nós somos responsáveis por isso, e você foi lá colocar a mão na massa com o seu marido. Que Deus te abençoe, amém, te guarde, te livre de todo mal, mal. Você ganha aqui hoje assim, um intercessor de vocês, amém, também. Tá? Muito. E quero acompanhar mais o trabalho de vocês. E você que está nos assistindo também, que assistiu aqui este relato, este depoimento, as redes sociais deles estão aqui. Quero muito que você entre. Isso é um terreno fértil. Talvez você vai aí, eu queria ajudar uma instituição, ajudar um lugar. Aí um lugar para você ajudar uma missionária séria, comprometida, ajudar uma instituição dessa, igual a dela, que faz um trabalho que não está na mão de ninguém para fazer, a não ser realmente daqueles que Deus levantou. Fica a dica para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado, pastor. Muito obrigado por esse tempo aqui, viu? O obrigado é nosso. Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.